Olá pessoal, tudo bem? Olha, por que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Esse vídeo é um reforço do vídeo de ontem, porque ontem, vou me desculpar, eu tava um pouco atrapalhada, porque eu não elaborei muito o vídeo e ficou uma coisa assim, bagunçada, meio desorganizada o meu vídeo, porque eu não achava. Eu achei sim onde que eu tinha marcado, mas acontece faltava organizar e faltava deixar bem mais resumido o meu vídeo. Hoje eu vim com um reforço, um esclarecimento e ler aquela página do 115. Por isso que eu digo, pessoal, eu gosto de sempre fazer um vídeo daquilo que eu estou estudando. Eu estou no 115 e eu achei muito interessante essa palavra que eu tô falando aqui, né, que tá no livro, contedores. E a outra palavra que eu achei muito interessante, tolidos. Então ele está aqui tudo nesse livro, no 115 do histórico, mas hoje eu vou ler essa página assim, bem devagar, toda ela, e depois dela que eu vou dar a conclusão melhor, né, a conclusão assim mais bem resumida de ontem, né? Porque ontem eu concluí já. Só que hoje eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo um esclarecimento melhor, mais apurado, mais afinado. Por quê? Porque eu sabia que ontem, eu tava sabendo que ontem eu não tava dando esclarecimento assim, melhor, ou seja, um vídeo mais organizado, um vídeo mais elaborado. Então, eu vou começar a ler ele, porque ele começa numa página anterior, que é a página principal, é a página 30, mas ele tem um comecinho, que ele vem na página 29. Agora, conhecedores da matemática da vida, por conhecerem a mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. A mecânica material, a energia magnética. A mecânica celeste, a energia mediadora. E a mecânica racional, a energia racional. E hoje, por todos passarem a se conhecer, todos sabendo o que devam fazer para voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A energia mediadora, a energia dos habitantes dos astros, os planetas e os demais habitantes, Sol, Lua e estrelas, os habitantes dos astros são contedores da energia mediadora. Só que não são os astros, porque na frase anterior ele está falando a energia mediadora. A energia dos habitantes dos astros, os planetas e os demais habitantes. Os demais habitantes, ele colocou 2 pontos. Quem são esses habitantes? Sol, luas e estrelas. A energia mediadora é uma energia. O que é a energia mediadora? Sol, luas e estrelas. Depois vem a energia dos habitantes dos astros. Quer dizer que essa energia ela está abaixo, a energia dos astros estão abaixo da energia do astral superior, que é a energia mediadora. Os planetas, depois vem os demais habitantes, Sol, Lua e estrelas. Os habitantes dos astros, a energia deles são contedores da energia mediadora. Por que eles são contedores?
Porque só esses habitantes dos astros que eles são adversários. A palavra contedor é adversário, se você for procurar no dicionário. A palavra contedor, ela quer dizer também inimigos, justadores, oponentes, opositores, rivais. Então, quem são esses? São os invisíveis que eu falei. Os iluminados, os que ganharam luz, eles ganharam luz, mas a luz dele não é a luz racional ainda. Então, ele está abaixo do mundo racional, porque eles colaboraram com o bem, eles ficaram lá. Nós não temos... Por que nós não temos acesso a eles? Porque esses outros habitantes dos astros são a moradia deles está entre o Sol e a Terra, né? E tem um imenso vácuo também que tem esses habitantes aí, essas paragens aí, nas paragens que a gente olha para o céu e a gente não vê nada, mas existem o quê? Porque a gente não enxerga, mas existe o quê? O firmamento, né? O firmamento, o céu, o firmamento, ele também existe algumas paragens que existem esses habitantes dos astros, não são os astros, Tá falando aqui os astros, os demais habitantes, sol, luas, estrelas, que ele colocou lá os planetas, né? E os demais habitantes, sol, luas, estrelas. Então aqui ele tá separando que eles são habitantes, né? Eles habitam aqui, abaixo do sol, abaixo do mundo racional e abaixo do astral superior. O sol, a lua, as estrelas, eles são habitantes, eles estão habitando a eternidade, né? Eternidades. Vou continuar aqui. A magnética elétrica da mecânica material. E agora é ler e reler para desenvolver o raciocínio, a evidência racional e o aparelho, para que sintam o funcionamento do raciocínio, da evidência e do aparelho. E no sentir o funcionamento do raciocínio, já estão, bem dizer, quase liberados da energia magnética e elétrica. Então, é uma coisa assim, se não desenvolve o raciocínio, não consegue ser liberado das outras duas energias. Não consegue. Você sendo liberado dessas duas energias, você já está mais que ele falando aqui, mais que bem dizer, funcionando o raciocínio. A pessoa está sentindo que o raciocínio dela está funcionando. Quer dizer também, quase desligados dos grilhões, outra palavra aqui, interessante, verdugo dessas duas energias, magnética e elétrica. Só que, se você for colocar no Google essa palavra verdugo, eu não sei se eu já coloquei, eu estou lendo a página aqui agora, mas eu já tinha lido essa página antes, já sabia que tinha essa palavra verdugo. Eu não me lembro se eu já coloquei essa palavra no Google para saber o significado da palavra verdugo, mas eu acho que não tem. Bom, não custa nada a pessoa pesquisar, mas desligados dos grilhões do verdugo dessas duas energias, magnética e elétrica. Por essas duas energias serem os verdugos, é que a causa de todo pensador e imaginador ser um sofredor e mortal. Então, pessoal, o que eu li aqui nessa página? Nada mais a gente leu aqui que são os pertences
os pertences, né? Nós não sabemos o que existe, o que pertence lá no mundo racional, nossos irmãos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. O que pertence para eles? Um mundo racional. Mas nós não vemos o mundo racional. Nós iremos ver quando nós ganharmos vidência. A vidência racional, ela não parte do magnetismo, dos videntes, do magnético, do espiritismo, que o espiritismo acabou. Eu acabei de ler aqui. Esses outros que ficaram os maus, eles continuaram a lapidar a humanidade, que esse é um outro assunto. Por que que eles ficaram aqui? Por que que nós precisávamos dos maus para nos lapidar? E o bem aparente, por que que ele continuou bem aparente? O bem aparente não é o bem verdadeiro. Ele é mascarado como se com os engambelos da matéria, os prazeres momentâneos, as anestesias, né? Esse campo anestésico das aparências, elas nos anestesiam do sofrimento que essas duas energias nos fazem sofrer. Tá lendo aqui os verdugos, as energias serem os verdugos. Agora, essa palavra, como ela não tem no dicionário, eu coloquei ela, esses verdugos, e são energias pertencentes do chão, onde nós estamos, no chão. Nós estamos aqui no chão, olhando lá para cima, no céu, no firmamento. Então, por que que essas energias, elas são verdugos? Elas vieram do mundo racional. Lá existia só uma energia só pura, limpa e perfeita, racional, uma linha só racional. Então, o que acontece? Por perdermos tudo, que eu vou ler um livro aqui que vocês vão entender essa palavra que eu usar aqui. Os verdugos, o pensamento e a imaginação, ela é inferior à vida superior do mundo racional. Nós estamos na categoria de animal, nós estamos na categoria de bicho, que é espermatozoide, num corpo de animal, que nos liga à nossa origem, ao verdadeiro Deus, é o raciocínio, racional, depois dele desenvolvido, depois da pessoa desmagnetizada. Bom, das duas energias, desmaterializar essas duas energias elétrica e magnética. Então, ela está sob influência num campo, nós estamos sob influência num campo de vida inferior, e portanto todo pensador é imaginador, é sofredor, é mortal. Por quê? Por estar pertencendo a tudo que está em detritos. Então essas energias, elas estão em detrimento. Por isso que a humanidade nunca para de sofrer, enquanto que ela não está madura. As duas energias entendem que essas pessoas não estão maduras, e quando elas estão maduras, aí eu vou ler aqui, que eu já li ontem. Na página, no mesmo livro, 115 do histórico, na página 75. Lapidar quer dizer destruir para renovar. Então, essas duas energias, elas estão em detrimento. Daí eu vou ler uma parte aqui, o que acontece quando o pensamento seca na pessoa. Então, está porque é uma energia em detrimento, ela está em... São os detritos, depois eu vou ler um outro livro aqui para especificar essa palavra detritos, né? É o que eu pude explicar sobre os verdugos, essas duas energias verdugos. Lapidar, como costumam dizer, depois da tempestade, a bonança, para ver a grande lapidação feita pelo artifício.
Lapidar quer dizer melhorar, aperfeiçoar, equilibrar. Está aí o artifício lapidando de todas formas, jeitos e maneiras, para vir o amadurecimento dos que ainda faltam ser amadurecidos, para depois de amadurecidos serem tolhidos e recuperados pela fase natural da natureza, a fase racional. Um adulto ou uma pessoa até bem mais nova pode estar madura. Por quê? Porque aquela pessoa que ela lapidou rapidamente na adolescência dela, quando ela estava chegando na fase adulta. E daí quando ela chega a ficar com essa desilusão de tudo, de todos, aí que acontece? Você vê essas pessoas novas chegando na cultura racional, né? Que não tem pais estudante de cultura racional, não tem nenhum familiar de estudante de cultura racional, chega porque estão. E as outras pessoas que depois de amadurecidos serem tolhidos e recuperados. Tolhidos é por quê? Porque eu vou continuar, gente, eu vou continuar com esse aspecto de nova, mesmo eu tenho 58 anos, eu posso estar com uma aparência de velha, mas depende da energia que está comigo no dia. Depende muito. Então, até trocar todas essas coisas aqui, porque eu já fiquei madura, né? Eu fico madura e eu estou renovando. Eu não li aqui, eu estou renovando. Então, eu estou rejuvenescendo. Eu estou sendo tolhida para ser recuperada, né? Renovada, recuperada. Então, a palavra tolhido quer dizer que eu estou impedida, né? Eu estou sendo impedida, tomada. Então, eu fiquei madura, as pessoas ficaram maduras, a natureza entende essas duas energias que nos fez, elas entendem que nós estamos maduros. Daí eu fui tomada. Então, esse é o grande benefício de uma pessoa que está com essa energia. Ela está sendo renovada. Então, dependendo do dia, dependendo das influências, o nosso aspecto ele começa a mostrar alguma coisa que a gente está se sentindo fraco, a gente está se sentindo velho, a gente está se sentindo acabado. Mas em outro dado momento que você está estudando, você percebe diferença em você. Por quê? Porque é aquilo que ainda está por se retirar de você para que você continue com essa renovação, para você ganhar uma estrutura muito superior, que é do aparelho racional, e deixar daquele velho corpo, né? Aquele corpo nosso que a gente não sabia, vou ler aqui, ó. Eu não sei se eu marquei. Mas não tem problema, pessoal, não tem problema se eu não marquei aqui onde que tá aqui. Não tá nessa página, não. É porque eu gostei muito do que eu li aqui. Não sei se foi nesse livro, né? Mas não tem problema. Mas então, continuando aqui com esse raciocínio, a qual eu falei sobre os pertences dessa hierarquia, de cima para baixo. Por quê? Porque aqui na página desse livro aqui, ó, 101 do histórico, na página 25, eu vou ler um pouco aqui como a gente possa ter um esclarecimento desses pertences. Ó,
eu estou vendo que eu estou vivendo nesse mundo, vendo que está vivendo nesse mundo, mas de repente terminas em nada, que vai se transformando em várias vidas e não sabemos onde vamos parar com tantas transformações. Morremos, nos transformamos em quê? É o detritamento, aquela palavra detritos, né? Que eu falei, os verdugos. Essas energias, elas são os verdugos. Elas estão em quê? Elas estão em detrimento. Por o chão pertencer a essas energias, a vida da matéria, aliás, ela pertencer a essas energias aqui. Então, nós estamos num campo de vida sempre que está se transformando. Aí ele fala, quando morre, se transforma em quê? Em vidas microbianas. Essas vidas, elas destroem o corpo. Depois que eu, no próximo vídeo, quem estiver seguindo aqui os meus vídeos, eu vou falar apenas dessa frase, essa frase bem curta aqui. Essas vidas destroem o corpo. Por quê? Tá certo que tá entendendo aqui que depois que você morre, seu corpo começa a se deteriorar, mas tem muito mais além do que isso. Depois eu vou trazer o livro que está falando sobre isso. Depois do corpo destruído, termina o tempo de vida de micróbios, aí se transforma para vírus visíveis. Esses vírus visíveis vão destruir os micróbios como os micróbios destruíram o corpo. Esses vírus visíveis terminam seu tempo de vida e se transformam em vírus invisíveis. E os vírus invisíveis vão destruir os corpos dos vírus visíveis. Esses vírus invisíveis terminam seu tempo de vida e se transformam em energia. Essa energia já se transformou em várias vidas e veio se enfraquecendo. E por estar enfraquecida, essa energia vai gerar corpos de vida em classes inferiores, por ser uma energia que está na categoria de bicho racional. Para ver que tudo vai se transformando como a água choca, que é o espermatozoide, que se transformou em bicho racional. E depois de morto, se transformando em micróbios, em vírus visíveis e vírus invisíveis, de vírus invisíveis em energia, e como energia gerando outros corpos de vida diferente em classes inferiores, tendo energia visível e energia invisível. Visível é a energia materializada, invisível é a energia materializada em massa cósmica e de essência de matéria, a energia invisível. Como o ar é uma energia invisível e por isso, estando envenenado, destrói vidas, sentem o ar, mas ninguém vê, porque é uma energia de massa cósmica degenerada. Então, por que o cientista, ele quer de tudo quanto é jeito, com as máquinas dele, as naves, espaçonaves, ele desvencilhar o ar rarefeito, o ar que cada vez ele vai chegar no vácuo. Aí chegando no vácuo, ele não consegue sair daqui, porque daí não tem mais ar para ele. Então ele fica o quê? Ele fica lutando para ele querer sair daqui com essas máquinas voadoras, esses foguetes, essas naves, e ele, né, explorar a parte cósmica. E aí o que vai acontecer? O ar é uma energia de massa cósmica degenerada, para ver que infinidade de transformações viverem sem se conhecer. E o que acontece com o cientista quando eles querem fazer isso? Eles precisam de ter um armazenamento muito grande, porque o ar, ele está falando aqui, ele é envenenado. Ele é envenenado, porque nós estamos aqui, a gente ainda tem a natureza que está nos protegendo, a natureza do reino vegetal. A natureza
ela tem pertencente, ela comanda 7 partes. E tem o reino vegetal, que é o reino que protege nós desse ar nocivo. Então esse ar nocivo vai tudo lá para cima. Como que ele vai carregar tudo lá, uma máquina muito grande para ele poder carregar oxigênio, para poder respirar lá. Então, para você ver como que esse livro aqui, ele tem coisas aqui fora do alcance da nossa inteligência. Porque o que o racional superior está falando, que o ar, que ele é uma massa cósmica de essência de matéria, a energia invisível, o ar é uma energia invisível, por isso estando envenenado, destrói vida, sente o ar, mas ninguém vê. É uma energia de massa cósmica degenerada. Então, eu cheguei aqui à conclusão desse vídeo, que eu queria esclarecer sobre isso, sobre o tolimento, que eu já falei, e falei que nós estamos sob tutela dos invisíveis habitantes os habitantes aí, eu não vou falar essa palavra, né? Uma palavra que as pessoas comumente falam, vou falar sempre habitantes invisíveis, porque eu vou falar que os maus, nós somos tutela dele, e eles estão fazendo o quê? Estão contedores da energia mediadora. Por quê? Porque agora a energia mediadora do astral superior, ninguém mais tem acesso a ela. Nós estamos aqui sob guarda, no sentido que vocês estão sendo lapidados agora por nós, até vocês chegarem. Essa lapidação é para vocês chegar à desilusão total de tudo e de todos, ser maduras, ser pessoas maduras e serem tolhidas. Já está madura? Vamos ser tolhidas, vamos ser tomadas pela natureza. E daí, quando eu chego aqui com o conhecimento, o que acontece também com essa parte minha do corpo, que depois eu vou ler essas vidas destroem o corpo no próximo vídeo, que eu vou dar um outro título, mas eu vou pegar essa pequena frase para explicar isso no próximo vídeo. Então é isso, pessoal, espero que gostem, né? Esse aqui foi apenas um esclarecimento melhor com outro título, né? Mas quem for ver o vídeo que vai saber que eu tô esclarecendo, né? Já sabe que eu tô esclarecendo sobre o que eu deixei em haver ontem, no vídeo de ontem, né? O vídeo da data de ontem com o título a última parte da obsessão espiritual. Até mais. Obrigada.